treta entre os jornalistas do 247 e o Eduardo Moreira. Vamos ver aqui, cortes 247. Cheguei em casa mais ou menos umas 11 da manhã, viagem longa, né? Viagem foi... Eu estava numa cidade chamada Kunming, aí de Kunming fui para Bangkok, de Bangkok para Doha e de Doha para São Paulo. Vocês imaginam o cansaço, né? Pois é, o Leonardo Atuque tirou uma selfie no dia... Acho que foi no dia da independência, se não me engano, lá com a Dilma, a presidenta do BRICS, lá na China, tava jantando com ela. Aí eu olhei e falei, tá, querido. Aí eu tava dormindo, né, normal. De repente toca a campainha aqui, oficial de justiça. Falei, pô, oficial de justiça é essa hora, sexta-feira à tarde. Aí fui ver. Era um processo criminal movido pelo Eduardo Moreira contra 3 jornalistas da casa, eu, o Joaquim de Carvalho e o Aquiles Lins. Né? Mas a boa notícia é que o Eduardo perdeu esse processo e foi condenado a pagar as custas judiciais. Então ele está recorrendo. O Eduardo, na verdade, ele não gostou de ser chamado, naquele contexto, né, que a gente falou outras vezes, dele ter iniciado uma certa campanha contra o 247, ele não gostou de ser chamado de egocêntrico, desleal, que achou que isso era uma ofensa criminal. O próprio Ministério Público se manifestou contra a pretensão dele, então, na verdade, ele não teve apoio nem do Ministério Público, nem do juiz, perdeu. Recorreu e a gente vai apresentar agora as nossas contrarrazões no recurso dele. Mas vamos trazer o Zé de Abreu, aí já eu continuo essa história. Porque eu... Não, aí olha, você tá vendo como já me dá até coceira, já tá tudo errado. Eu saí do Twitter porque o ambiente lá, ele não é tóxico só pro lado da direita. Ele faz as pessoas aflorarem, assim, os piores instintos. E o Zédia, o nosso grande ator Zé de Abreu, que eu amo muito, em Nilo, né? Nilo, em Avenida Brasil, épico, aquele homem comendo um pedaço de apresuntado. Assim, é absoluto cinema. Mas, ele é um cara que, assim... É um exemplo. Eu vou falar nada. O Zé continua aqui. Ele. O Zé estava contando uma história sobre ação criminal que o Eduardo Moreira moveu contra 3 jornalistas nossos. Felizmente o juiz tomou a decisão de rejeitar a pretensão dele, mas depois eu continuo, porque eu não sei quanto tempo você vai ter aqui para ficar com a gente. Eu estava trazendo essa história aqui pro nosso pessoal, mas diga lá. Eu li a matéria. É incrível, né? Uma coisa maluca. Bom, eu não sou muito fã desse sujeito, não. Enfim, mas deixa rolar. Aquela história de ir pra Cuba fazer. Ele foi pra Cuba, passou 3 dias e fez o maior documentário da história da ilha com 3 dias lá, todo mundo. Ele tem uma equipe de reportagem, ele tem uma equipe de jornalistas que pode ter feito uma coisa um pouco mais rebuscada antes, né, o José de Abreu. Nós não somos pessoas que fazemos tudo, né, nós temos ajudantes. Imagina uma pessoa que tem uma emissora de TV. Apavorado, né? O pessoal de Cuba, como é que vai fazer um documentário em 3 dias? Aí ele vai pra Cuba, Eduardo. Ele nunca foi mandado ir pra Cuba. Eu nunca vi o produtor botar seu próprio nome no filme. Aquilo é um desfile de ego. A Ju, minha amiga, atriz, nunca dirigiu nem moto. Ele botou ela como diretora do documentário. Pessoal lá da... É amiga, mas ele já destrói, né? É a minha amiga, mas não sabe dirigir nem moto. Nossa, com umas amizades dessa, né? Você é amiga do José de Abreu pra ser escorraçada no 247. Baixada, falei, todo mundo viu as filmagens. Foi uma coisa... Passou 3 dias em Cuba. É ridículo. Só pra você saber, eu ganhei um prêmio. E o que isso tem a ver com o fato dele ter colocado o 247 na parede? Eu quero saber o que o Eduardo Moreira falou antes. Então aqui em 2021, eles estavam juntos. Deixa eu só ver aqui em 2021... que eles estavam juntos, né? Mas centenas e centenas. E ninguém comentando sobre as atrocidades dos indígenas. Chegou ao ponto de umas mensagens, Léo, escreverem o seguinte: Eduardo, você na sua mensagem parecia que você estava se referindo à população de dourados, como se os indígenas não fossem população de dourados, como se eles fossem outra coisa, né? E aí, para terminar, no final da tarde, um deputado estadual, então, okay. Marçal Filho. Aqui eu já tô vendo que em 2021 eles tinham coisas em comum. E aí aconteceu alguma coisa. O Eduardo eu conheci numa circunstância muitos anos atrás. Há muitos anos, nem tanto. Bom, já o tempo passa rápido, né? O presidente Lula estava na cadeia, estava preso. E alguém me sugeriu que fizesse político. Será que ele quer, vamos dizer assim, enfraquecer os veículos que têm de cooperação, de mais ou menos cooperação entre os canais, né? Então, por exemplo, eu já tive parcerias assim, live com o Rovai, com o Kiko, com outros, com vários parceiros que vinham aqui frequentemente. Afinal, vocês
ficavam juntos, né, fisicamente. Todas esses blogs trabalhavam próximos um dos outros, né? Então, né, não é simplesmente participação, é como se fosse só bater do lado ali, né, na porta do lado. Sempre tentando promover o crescimento. Então foi uma coisa que assim, nós, não apenas eu, isso é um sentimento geral, as pessoas começaram a ficar incomodadas com aquela coisinha dele botar tabela de audiência, quer dizer, eu sou maior do que todo mundo, eu sou o gostosão, só eu sou foda, aquela coisa toda. Então é um comportamento de alguém que se coloca como o cara que vai ser o socialista, que vai salvar o planeta, né? Mas né, um pouco assim, pisar um pouco no pescoço dos rivais, né? Até aí também podia aparecer um movimento, ele quer ser o maior, deixa ele ser o maior, tudo bem, então tudo bem. Não é sobre vocês, é interessante, né? Não é sobre vocês, o que me irrita nesses canais de esquerda, né? Nesses blogs que foram obrigados a migrar para o YouTube e aí foram empoeirados muitas vezes, é que existe um mundo infinito de mídias, de pessoas que fazem seu trabalho, e eles levam tudo pro pessoal porque eles têm laços estreitos com o governo, então tudo tem que ser sobre eles, mas não é assim, né? Mas eu acho que assim, quer dizer, por prepostos, por terceiros, ele começou a fazer um movimento de deslegitimar os veículos progressistas, né? Aí a gente ficava pensando, será que é por algum interesse político? Será que ele quer, vamos dizer assim, quer dizer, enfraquecer os veículos que têm um apoio mais claro em relação ao presidente Lula, porque o projeto político dele é outro? Não é nem isso. Vocês dão muita barrigada, muita matéria sem... É porque eu não posso realmente aqui ficar falando caso a caso, porque eu não tenho uma pesquisa, né? Mas ao longo dos anos em que acompanhei muito de perto todos esses sites, muitas coisas assim que realmente falham, né? Na hora de você querer se equiparar, né? Com uma equipe profissional de comunicação. Vou dar exemplo concreto. Então, por exemplo, houve um movimento de dizer que os veículos progressistas não seriam independentes porque estariam recebendo recursos da SECOM, né, na gestão do Paulo Pimenta. E esse movimento era amplificado, aí ficava aquela coisa, não, só eu que sou foda porque eu sou independente, eu sou gostosão e tal, eu não aceito publicidade. Quando, na verdade, quer dizer, toda a mídia brasileira recebe recursos de publicidade pública, privada. Isso também é um mecanismo muito comum. Eu trabalhava numa revista que era assim, ele batia, e aí quando ele recebia um anúncio publicitário, a situação mudava. É uma coisa assim, meio... tá solta a porta do banheiro, socorro. Programática, etc e tal, assinaturas. Esse é um modelo clássico dos meios de comunicação. Mas ele tinha uma preocupação em deslegitimar que veículos progressistas pudessem receber recursos de publicidade, né? Parecia a Folha de São Paulo, né? Eu lembro que quando houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, 12 de maio de 2016, ela deixa a presidência da República, Michel Temer assume no dia 13, e no dia 14, a Folha de São Paulo faz uma matéria dizendo que tem que cortar a publicidade dos sites progressistas, né? Então era exatamente o que a Folha fazia, era um udenismo, né? No caso da Folha, assim, quer dizer, era na verdade uma prática de silenciar a concorrência ideológica, né? No caso então, eu já assim, de um udenismo de esquerda, já entendi muito bem, já entendi muito bem o que está acontecendo aqui. Então houve essa situação, né? E o Leonardo Atucci, que é o editor do 247, escreveu lá no mês de julho, 2026 se aproxima e cada ator passa a assumir mais claramente as suas posições. Aí ele chamou o cara de udenista, né? Deixa eu ver aqui o vídeo. Eu tô vendo tudo fora de ordem. Eu não gostaria de estar gravando esse vídeo. Eu já tô com a paciência cheia desse assunto. Mas tem um monte de gente me mandando, né, o link de uma transmissão que foi feita agora à tarde pelo Leonardo Atucci na TV 247, onde ele dedica um tempo grande ali para me fazer mais vários ataques, falar mais um monte de coisa a meu respeito, e que não só são assim inverdades absurdas, como acabam sendo ataques a pessoas que trabalham comigo, a empresas que trabalham com a gente no ICL, e não tem como eu não gravar uma resposta. Sei que muita gente fica incomodada, com razão, com essa história,
Não, eu amo uma treta. O Atush começa o vídeo falando que me conhece há muito tempo e que acompanhou essa minha mudança de personagem, né? No final ele até fala que eu sou um ator e etc. Ele usa muito isso no vídeo dele. E que eu cheguei no mercado, né? Assim, nesse negócio de mídia progressista, muito com essa cabeça de adversário, né? De competidor, querendo, assim, ganhar dos competidores da mídia progressista, mas que ele até entende, né? Porque eu vim do mercado financeiro, eu tenho essa cabeça. Então vamos lá, gente. A gente sempre foi super parceiro do 247, até muita gente não sabe, apesar de que a gente sempre deixou isso público, né? A gente, até hoje, a gente tem um acordo com o 247 que todas as pessoas que fizessem ali qualquer curso nosso no ICL e viessem através do 247, eles teriam 30% da receita do curso, né? Que é mais ou menos o que a gente paga os 30% para Facebook, Google, quando a gente chama as pessoas através de anúncios para virem para o ICL. E a gente sempre fez isso com poucos canais, eles são um dos poucos canais que a gente fez, porque a gente achava que isso era uma maneira de ajudar a financiar a mídia progressista, exatamente porque a gente sempre acreditou que era importante, né, os canais de mídia progressista não dependerem de propaganda e poderem ter recursos para crescer, coisa que, né, a grande mídia tem muito. E ao longo desses anos, eu puxei aqui o valor, vou colocar até aqui na tela, o 247 já recebeu do ICL R$1.460.097,62. Nossa! Estou precisando de uns adversários assim, né? Uns adversários que me deem quase R$1,5 milhão. Eu não conheço adversário que ajuda com quase R$1,5 milhão a financiar o negócio dos outros. Ai. O que ele não diz também é que tudo ia bem, né? Eu, por acaso, estava até fazendo uma participação semanal fixa no programa dele, Sim. sem receber nenhum centavo, né? E até que um dia ele me ligou falando que queria ir na minha casa. Tudo bem, né? Curioso para saber qual era o assunto. Ele foi na minha casa e falou que o assunto era o seguinte, que ele não via mais a gente como parceiro, que a gente tinha ficado muito grande, etc. E que a partir daquele momento a gente era adversário. Cara, é invejoso. Concorrente. O cara é invejoso. Eu juro, até comentei com alguns amigos que eu fiquei absolutamente surpreso, né, com essa reunião. Uma reunião para falar que a gente é adversário, para falar que é concorrente. Gostaria de saber se ele desmente, né, essa história. E detalhe, quando ele falou isso, eu não deixei de pagar nenhum centavo das pessoas que entraram depois nos nossos cursos, né, e tinham vindo porque inicialmente tinham nos conhecido através do 247. Vocês verem, né? Para mim, o mais importante é a gente manter a palavra. Então, mesmo quando ele disse que eu era adversário, ele continuou recebendo dinheiro e ganhou centenas de milhares de reais ainda depois disso. Ai. Ele fala que eu pedi para vários prepostos, né, atacarem ele, né? Então, cita o exemplo ali das Big Techs, onde ele, na verdade, está fazendo uma ofensa ao Leandro Demore, né? Porque ele está dizendo ali que quem fez essa citação ao 247 foi o Demore, numa participação no ICL, e ele está dizendo que o Demore agiu porque eu mandei ele agir. Acho que o Demore deve até estar bem ofendido, né, com isso. Agora, as pessoas conhecem o Leandro Demore, né, e o Leandro Demore, enfim, é um cara que a única coisa que não falta nele é coragem. Foi o cara que liderou a reportagem da Vaza Jato, né, que mudou os rumos do país e teve até que morar na Itália, né, para, enfim, proteger a família dele, um cara que foi ameaçado de tudo que é lugar. Aliás, uma coisa interessante, né, que ele fala muito ali do meu passado de banqueiro, etc., né, muito para falar, assim, que eu não caibo aqui no mundo progressista. Eu acho que as pessoas também não conhecem, né, o passado do Atush, né. O Atush era um editor de mercado, de finanças na Isto É, né. O Atush, por exemplo, ele defendia a Operação Lava Jato, né? E eu vou até deixar aqui um artigo que é do 247, dele defendendo a Lava Jato, né? E tudo bem, as pessoas mudarem de ideia, não é isso que eu estou falando, só estou mostrando como as pessoas podem mudar de ideia. Agora, ele defendia a Lava Jato, sabe-se lá por quê, e quando eu fui pegar esse artigo aqui, dei um Google, uma informação agora, e que ninguém me disse, juro para vocês, né? Vocês que acreditam em mim, eu acho que acreditam na minha palavra, que eu vi isso agora e que eu nem sabia, que aparece aqui, né, matéria do UOL e de vários outros lugares, que o Ministério Público já pediu a prisão do Atush
por causa da Operação Lava Jato, e quem negou a prisão do Atush foi o Moro. Eu não entendi nada quando eu li a notícia, eu vou deixar aqui para vocês verem também. Tudo isso também, né, sempre causa estranheza, né? Ele defendendo a Lava Jato, quem negou a prisão dele foi o Moro, enfim. Estão aqui as informações. Ele fala que a agência pública agiu como preposta minha para falar do negócio das bets. Gente, eu estou falando do negócio das bets. Eu acho que a gente no ICL, a primeira grande campanha feita no Brasil foi a nossa, aquele hashtag apostas matam, né? Essa reportagem da agência pública, eu nem sabia dessa reportagem da agência pública, quando não sabia também, quando o Demore falou o negócio das Big Techs, eu não estou no dia a dia do jornalismo do ICL há um tempo, quem toca ali é o Demore, e ele ao falar isso, de que a agência pública estaria sendo preposta minha para passar recado, eu acho que é uma ofensa, né, a um dos veículos de maior credibilidade do Brasil e de maior coragem do Brasil, que é a agência pública, né? A agência pública, eu acho que todo mundo sabe que não é preposto de ninguém. Então eu acho que ali ele, de novo, passa muita vergonha. Ele ali tenta colocar um veneno nesse movimento que a gente está fazendo maravilhoso, que é o Somos 99%, né? Querendo ali dizer que a gente poderia estar capturando os dados das pessoas e etc. Ele só não diz que ele me fez essa pergunta, quando ele mandou essas perguntas para mim, né? E eu respondi para ele, eu falei, olha, Atush, a gente falou, eu quando anunciei a campanha, eu fiz questão de falar sobre isso, sabia que era uma dúvida, e a gente colocou embaixo ali, o nosso termo ali, condições, onde a gente fala tudo sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que os e-mails não vão ser usados para marketing, para propaganda e para nada. Ele sabe disso, né? Sabe porque ele me perguntou. E faz questão de botar esse veneno, porque não sei porquê, né? Ele está super incomodado com o número de assinaturas aí do Somos 99%, que não para de crescer. E aí, depois ele começa com essas provocações assim, enfim, acho que infantis, né? De dizer que eu sou um ótimo ator, que não sei o quê, etc. E teria até normalmente várias coisas para responder, mas eu dei umas 3 voltas aqui no sítio antes de gravar esse vídeo, então não vou falar as coisas que normalmente eu falaria. Eu só acho o seguinte, né? Eu já ouvi um monte de coisas que pessoas vieram me falar sobre o Atush, vários jornalistas que já trabalharam com ele, várias pessoas que conhecem ele, e eu, enfim, sempre ouvi as coisas, mas nunca dei muita bola, porque para mim o que vale, né, é o que você tem de relação com uma pessoa, né? As coisas que a pessoa já fez contigo até aquela data. Não sei quanto tempo mais ele vai falar, mas já mostrou a maior parte da fofoca. O que eu acredito é que o Atush se sentiu com medo porque chegou um cara com o próprio capital para poder fazer o que quisesse num campo mais dito à esquerda, né? E bem, isso daí já eu já tive minha experiência com portais de esquerda há muitos anos e eu tenho minhas opiniões, mas eu vou guardá-las para mim por enquanto. Agora eu vi nos comentários aqui falando das relações do Atush. Reinaldo Azevedo em 2012 ele era chamava o povo de petralha. Então deixa eu ver aqui. Experimentando o próprio remédio, o jornalista diz que Daniel Dantas criou o site para atacar adversários. Ao provar o seu próprio remédio, Leonardo Atush, que comanda o 247, sim, vocês pediram que eu não desse publicidade ao dito cujo, e sei que ele conta com isso. Olha, então desde essa época o cara se usa de nomes maiores para poder... Antes a referência que ele volta a fazer a mim é o cantar as glórias de sua própria página. Aqui todos podem se expressar livremente, seja nos artigos ou nos comentários. Aqui também é possível concordar ou discordar ao mesmo tempo de nomes como Reinaldo Azevedo, Luiz Nassif ou Paulo Henrique Amorim. Afinal, não temos rótulos, não temos preconceitos e nem somos jegs ou pigs. Somos livres. Esse é o espírito libertário que tem atraído mais leitores. Pig eu sei o que é partido da imprensa golpista, né? Que ele chama agora jegue. Vamos ver o que significa. Gente, eu não sei. Se alguém souber aí, manda pra mim, por favor, que eu não encontrei aqui não. Voltando a este texto. Aí o tio Rei volta a falar. Não sei o que quer dizer. Além do problema de regência, concordar ou discordar ao mesmo tempo de nomes como Reinaldo e Nassif,
Quem concorda com o Reinaldo e Nassif ao mesmo tempo supõe não entendeu nenhum nem outro. Deve ser só um doido. E aqui é o Reinaldo Azevedo falando dele mesmo, contra o Leonardo Atuque também, que só fala dele mesmo. Olha lá, Atuque, que lotava minha caixa de e-mail de elogios e de referências desairosas a alguns desafetos tornados referências positivas, começou a me atacar quando se tornou parceiro de colunismo em seu site de patriotas como José Dirceu e Delúbio Soares. De fato, no meu blog, gente assim não entra nem disfarçada de cachorro. Então é isso, o Atuque arrumou a briga com o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira tem bastante dinheiro para pagar esse retorno. E gente, não dá pra ficar ouvindo... documentário sobre o turismo de saúde em Cuba. Levei 15 dias de trabalho. Não dá pra ficar ouvindo... Olha só, 7 pessoas, eu não sei se a âncora, coitada, a Sara, né, ela não parece tão mofada assim, mas esses 6 rapazes aí destilando ódio em cima de uma pessoa, chamando ela de udenista, tudo, porque o cara tá ganhando um dinheiro. O vídeo revela traços da sua personalidade como deslealdade, egocentrismo e grande capacidade de simulação. Mas o que importa é analisar o seu significado político. Isso daí é o artigo do Leonardo Atuque. Ah, senhor, que loucura. Tá aí, gente, vou deixar todos os links aqui disponíveis da fofoca. Vamos ver se tem mais alguém que vai falar, porque o Zédia não dá. Vamos ver se o Atuque fala mais alguma coisa de diferente que a gente já não ouviu. Porque numa live, naquele contexto, quer dizer, só para rememorar, ele abriu uma campanha contra o 247, quer dizer, a gente já falou sobre isso. Ah, porque recebe dinheiro disso, recebe dinheiro daqui, recebe dinheiro acolá, só ele é puro, só ele é bonito, só ele é isso, só ele é aquilo. Aí a gente fez na live alguns comentários, pô, esse cara é egocêntrico, né? Esse cara tem um comportamento meio desleal e tal. Aí ele entrou... Ah, tá ótimo. Então, eu já...